Mateus 25. Versículo de número 1. Eu quero ler a palavra de Deus. Amém, filho? Então, vamos ler já, tá bom? Todos acharam? Diga amém. Então o reino de Deus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e também em suas lâmpadas. Tardando o esposo, toscanejaram e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para o casamento, e fechou-se então a porta. E depois chegou também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Jesus termina dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. O capítulo 24 e 25 de Mateus trata exclusivamente de assuntos escatológicos. O capítulo 24 trata a respeito particularmente da volta de Jesus e algumas promessas. O capítulo 25 trata das alegorias ou parábolas, que são chamadas de alegorias a respeito do final dos tempos. E esse texto de Mateus 25, Mateus já começa rasgando logo, falando sobre as bodas e as 10 virgens. E é interessante, eu vou falar para você, porque era costume tratar o casamento como algo de extrema importância naquela época. As meninas normalmente se casavam entre 12 e 14 anos de idade. Os rapazes entre 18 e 20. Eram as idades de casamento, visto que as pessoas viviam no máximo até 60 anos de idade, nesse período aqui de Jesus. Então a menina com 12 anos de idade, ela já se casava, né? A partir do momento que ela se tornava uma mocinha, ela já era entregue para o casamento. Só que o casamento naquela época, olhe para mim, eram casamentos arranjados. Quando o pai tinha uma filha, ele sabia que aquela filha poderia render a ele um bom dinheiro, porque ele certamente a casaria com um rapaz, e esse rapaz teria que pagar um dote, ou seja, pagar para casar com aquela menina. Então, geralmente, quando a menina tinha entre 7 e 8 anos de idade,
o pai já fazia o acerto do casamento com o pai do noivo, do rapaz com quem aquela menina haveria de casar. E isso chama-se desposar. Diz a história que Maria, mãe de Jesus, tinha entre 12 e 14 anos de idade, quando ficou grávida de Jesus. Escute, o que acontece, presta atenção, Jesus chama agora o povo para essa parábola. E o que acontecia? Quando a menina fazia 12 anos, quando ela ficava mocinha, o pai dela avisava o pai dele que a menina estava pronta para se casar. Então era preparado todo o casamento. O casamento judeu, ele durava 7 dias a festa, alusão às bodas do cordeiro, 7 anos. Olhe para mim. E após a festa, havia a lua de mel, que durava 1 ano. Quando o Senhor chama e fala: chore os ministros, sacerdotes do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga para o noivo: saia da sua recâmara. Olhe para mim. O texto está falando sobre a lua de mel, que durava 1 ano. O rapaz, quando casava, e a menina não fazia outra coisa, ficavam lá juntinhos durante 1 ano. Olha que coisa boa. 1 ano de lua de mel. Oh, glória. Só avivamento. E aí, após a lua de mel, então, ele começava a cuidar da sua família. Como que funcionava isso? O noivo vinha até a casa da noiva e falava: ó, daqui tantos dias eu volto para te buscar. Daqui tantos dias eu volto para o nosso casamento. E ia embora. Aquela menina que era noiva, ela tinha que juntar junto dela 10 meninas, virgens, como ela. 10 virgens, que seriam as daminhas, as damas de honra no dia do casamento. Então as 10 virgens iam na frente com as suas tochas, as suas lamparinas, para iluminar o caminho da noiva até a casa do noivo. E o noivo vinha ao encontro dela, e os dois se encontravam. Então acontecia o casamento. O noivo vinha, e quando o noivo vinha, as damas de honra iam na frente, as 10 virgens, para iluminar o caminho para a passagem da noiva. Então, quando Jesus está falando aqui, eles estão entendendo o que ele está falando, porque era costume naquela época. Eles estavam entendendo que era sério o negócio. E aí, irmãos, é que eu quero falar com vocês hoje. O noivo um dia veio e morreu por nós. Pagou o dote, o sangue dele. Pagou o preço pela noiva, para que um dia ele pudesse vir e encontrar com ela. Agora é interessante, essa história aponta para a vinda de Jesus.
Pergunta que Deus faz para você hoje é: como está a tua reserva de azeite? Vamos ao texto. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As 5 loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite. Escute, o noivo já havia avisado: eu estou vindo. O noivo já saiu da casa dele, está vindo. Acendam as lâmpadas. E elas ficaram com as lâmpadas acesas. Só que elas não levaram reserva. Elas não levaram azeite de reserva para manter a lâmpada acesa. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas e também em suas lâmpadas, e tardando o esposo, toscanejaram e adormeceram. Ponto. O que está acontecendo hoje é que muitas pessoas estão se cansando da vida cristã e ficam com essa ladainha de que Jesus está demorando, de que está demorando para acontecer, está demorando para chegar, está demorando para vir. Escute, ele estava demorando para chegar, e sabe o que aconteceu? Elas dormiram. Não foi só as 5 loucas não, viu, irmãos? As 5 prudentes também. O texto está falando que nós, crentes, estamos dormindo. Nós não estamos atentos aos sinais, ao que ele está falando. O noivo já saiu da casa dele. São os sinais de que ele está vindo. Os sinais estão dizendo que ele está vindo. Você quer um sinal? Embora muitos teólogos questionam essa versão, mas eu creio nela, porque ela tem uma confirmação. Mateus capítulo 24 diz que quando a figueira brotar, estará próximo o verão. Já leu esse texto? Mateus capítulo 24, versículo 42, se eu não estou enganado. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir vosso Senhor. Não é 42 não, qual que é, filha? Stephanie? 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Mateus 24, 32, escute, hoje eu vim pregar aqui para abrir os seus olhos, como você está vivendo. Diz que o texto de Mateus 24, 32, olhai para a figueira, e quando a figueira brotar, está próximo o verão. Quem é a figueira? Quem é a figueira? Quem é a figueira? Israel. A figueira é Israel. E a figueira brotou. Sabe quando a figueira brotou? 14 de maio de 1948. Quando o Oswaldo Aranha, o brasileiro Oswaldo Aranha, ninguém está entendendo por que o nosso governo novo está apontando para Israel, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Israel é o relógio da igreja, e nós temos que estar atento ao relógio da igreja, que é Israel. Escute o que eu estou falando para você nessa noite. Eu, desde quando me converti há 30 anos, eu ouço isso, que Jesus está voltando, e Israel é o sinal, que Jesus está voltando, e Israel é o relógio. Escute, 1948, Oswaldo Aranha assina um decreto que torna Israel Estado. Israel nasce novamente depois de tantos anos. A figueira brotou. A figueira brotou. Jesus continua dizendo, passará uma geração e todas essas coisas se cumprirão. Uma geração para o judeu é 70 anos.
1948, 70 anos. Quanto que vai dar? Hã? Quem é bom de conta, faça a conta. 1948, 2000 dia 14 de maio de 2018, Jesus vai voltar? Não. Encerrou-se o relógio profético da vinda de Jesus. O rabino Judá ben Samuel, do século 11, profetizou o seguinte: depois do 50º jubileu, será o ano do Messias. Setembro de 2017, inicia-se o 50º jubileu. Relógio ou tempo judaico. Setembro de 2018, encerra-se o 50º jubileu. E inicia-se o ano do Messias. E quem é esse profeta Judá ben Samuel? Depois você vai lá na Bíblia e procura, no Google, Judá ben Samuel, e vê todas as profecias que ele profetizou se cumpriram ao pé da letra. O que eu estou dizendo nessa noite é que a parábola fala de uma igreja que estava junta. Está falando de 10 moças que estavam juntas. Olhe para mim. Está falando de 10 moças, Rosana, que estavam juntas, que falavam a mesma língua, que vestiam a mesma roupa, que carregavam a mesma lamparina, mas que somente 5 estavam prontas para a vinda do noivo. Eu estou dizendo para você que você pode estar sentado do lado de alguém que seja uma dessas virgens loucas, que vem na igreja, que levanta a mão, que canta, que sapateia no poder, mas quando o noivo chegar, ele vai ficar, porque não tem azeite na lamparina. Eu estou falando de estar atentos. Elas dormiam, mas à meia-noite houve um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, cutuca o teu irmão, fala para ele: ei, você tem azeite? Os teólogos dizem que esse azeite aqui não significa nada, mas eu não estou nem preocupado com o que teólogo fala, eu estou preocupado com o que o Espírito Santo está falando para mim hoje. Escute, esse azeite é a sua vida com Deus, esse azeite é o seu joelho no chão, esse azeite é o seu tempo de devocional, esse azeite é o tempo que você gasta com Deus. Ei, você tem gastado tempo no altar, chorando, clamando, pedindo, ei, gastando o seu tempo. É muito simples vir aqui cantar: eu gasto meu tempo no seu altar, Senhor, até que o Senhor venha. Mentira! Você não consegue orar nenhuma hora. Jesus chegou no monte, lá no Getsemane, e ele falou para os discípulos: vamos orar. E ele se retirou e foi orar no canto. Quando ele volta, ele vê os discípulos lá dormindo. Jesus fala para eles: ei, vocês não podem nem ao menos orar 1 hora comigo? Vestiam a mesma roupa, falavam o mesmo idioma, frequentavam o mesmo culto, pegavam na mão do irmão do lado, mas não tinha reserva de azeite. Por que a reserva de azeite era importante? Porque a festa era demorada. A festa era demorada. E ela disse assim: ei, as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Psst. Quanto tempo faz que você está andando na aba do teu irmão? Quanto tempo você está andando debaixo do guarda-chuva do teu irmão, porque você não tem mais nada? Quem que era? Do Martinho da Vila, não é? Na aba do meu chapéu, você não pode ficar. Meu chapéu tem aba curta, você vai cair e vai se machucar na aba do meu chapéu. Quanto tempo faz que você está aí roubando o Wi-Fi do céu do teu irmão? Empresta a senha do Wi-Fi para mim. Você não tem 3G não? Só pede senha do Wi-Fi quem não tem pacote, meu filho. Para você entender logo o papo como que é. Vive pedindo o Wi-Fi do irmão. Ô varão, me dá um pouco do teu azeite, porque o meu acabou. Fala para o teu irmão, olha para ele, fala assim: meu Wi-Fi não, meu filho. Não. Chega desse negócio de ficar roubando a bênção, ficar grudado no outro, só chupinhando. Ei, está na hora de você despertar para o que Deus tem para fazer na sua vida. Ele está vindo e Ele quer responsabilidade e compromisso seu em esperá-lo, em esperar a sua volta. Ei, a qualquer momento a trombeta vai soar. E você como está? Apóstolo, é que eu estou tão preocupado com tantas coisas. Eu estou tão preocupado com isso, com aquilo outro. E para o céu, você está preocupado ou não? A gente se preocupa com tanta coisa. A gente se preocupa com tanta coisa, mas não nos preocupamos se nós vamos para o céu. Eu faço uma pergunta aqui agora. Jesus vai voltar daqui 5 minutos. Olhe para mim. Jesus vai voltar daqui 5 minutos. Você está pronto para ir para o céu? Você está pronto para ir para o céu? Está pronto para ir para o céu, Rosana? É aí que está o detalhe. Não depende de Deus. Deus já fez a parte dele, Ele já pagou, Ele já morreu, já salvou você. Depende de? Desse papo de depende de Deus não, meu. Depende de mim. A parte dele Ele já fez. Eu tenho que fazer a minha. E sabe qual é a minha? Manter o azeite na botija e a lâmpada acesa. Eclesiastes diz: ei, estejam sempre alvo as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Ele está falando que santidade e unção andam junto, meu filho. Esteja sempre alva as vossas vestes, e nunca falte o azeite sobre a vossa cabeça. Ele está dizendo: ei, ande com unção, mas ande santo também. Esse negócio de vir aqui pular, rodopiar, mas e a vida está santa? Não está. Para! A demora é um elemento essencial na parábola. Porque ele fala sobre a demora da vinda de Jesus. Ele está provando os corações. Ele está provando a mente. Agora, então todas as virgens se levantaram. As loucas pediram azeite, mas as prudentes disseram: não,
Porque se faltar azeite a nós, vai faltar para vós também. Qual era a preocupação? Naquele tempo não tinha Bandeirante, nem Light, nem EDP. Não, irmão, lá não tinha companhia de energia elétrica. Naquele tempo era tudo na base da lamparina. E se apagasse a luz, acabou a festa. Não tinha iluminação pública na rua. Se apagasse a luz, acabou, não tinha mais festa. Então as prudentes disseram, não vou te emprestar meu azeite, porque se eu emprestar meu azeite, vai ficar sem eu e você. Nós vamos ficar sem. E aí, você pensa, nossa, como as prudentes foram cruéis. Não, não foram cruéis. Elas foram inteligentes. E às vezes a gente é duro no ensinamento. A gente é duro quando dá uma palavra e as pessoas nos chamam de cruéis, né, pastor William? Mas não. Elas tinham azeite, elas reservaram o azeite. Aí o preguiçoso, que não quer saber de nada, ei, me dá um pedacinho aí da sua vida. Não tem como pegar carona na carruagem do irmão, meu filho. Quando a trombeta soar, é cada um por si. A salvação é individual, então para com essa bobeira aí, meu. De ficar dando ouvido para os outros e para o diabo. Para com essa bobeira de ficar preso às pessoas. Aí, porque o irmão lá, ele vai ficar você e ele. Não comece a encher a lamparina de azeite, não. Não comece a buscar Deus e encher a sua vida da graça e do poder de Deus para você ver onde você vai parar. Você vai ser uma virgem louca. Vou repetir. Quem era a virgem louca? Vestia a mesma roupa, falava a mesma língua, lia a mesma Bíblia, frequentava o mesmo culto, cantava os mesmos louvor. Mas na hora que a trombeta soou, ela não tinha o essencial. Contou com o teu irmão e falei, ei, você tem o essencial, velhinho? Vai lá e vai comprar. É aí que mora o perigo. Tendo ido elas comprar, chegou o esposo. Presta atenção aqui, crente ruim. Coisas espirituais não se pode comprar, não. Deus dá para quem busca. Você não busca, você não compra coisas espirituais ali na vendinha, no posto de Ipiranga, não, meu filho. Você quer? Bota o joelho no chão. O Simão, não foi o Simão? Teve um Simão que chegou em Pedro. Ei, divide com a gente esse negócio aí, porque ele viu que Pedro colocou a mão, a pessoa foi curada. Pedro colocou a mão, a pessoa foi liberta. Me vende esse negócio aí. Pedro falou, não, meu filho. Isso aqui não se pode comprar, não. As pessoas chegam em mim, pastora Malu, apóstolo, põe a mão na minha cabeça, me dá um pouco dessa unção aí. Você quer unção? Então toma. Mas não recebe, sabe por quê? Porque eu não comprei. Eu busquei. Você quer? Busque comigo. Vem aqui de madrugada, meia-noite, que nem os jovens estão fazendo. Vem aqui pagar preço para receber. As coisas espirituais, irmão, não se compra. Não se aprende lendo. Eu li 600 livros. E daí, meu filho? As coisas espirituais não se aprende lendo livro. As coisas espirituais se aprende lendo a Bíblia, tendo comunhão com o Deus da Bíblia, vivendo com o Deus da Bíblia, tendo comunhão com Ele, intimidade com Ele. Escute, as coisas espirituais não se pode comprar, não se pode doar. Não, irmão, as coisas espirituais você tem que buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Elas saíram para comprar, Juninho.
Vai lá no posto Ipiranga, talvez tenha azeite lá. É adulterada. Se tiver unção lá, essa unção aí é fogo estranho. Você sabe a história do fogo estranho? Sabe não? Sabe? Hã? Os filhos de Arão morreram? Hã? Sabe por quê? Pegaram azeite no posto Ipiranga. Deus havia dado uma ordem. Que os fogos só poderiam ser acesos, por exemplo, o fogo do altar de incenso, o fogo das lâmpadas do castiçal, só poderiam ser acesos com o fogo do altar do sacrifício. Está entendendo ou não? Não poderia ser aceso com qualquer fogo. Só que os filhos de Arão eram malandros. Tomaram as querosene na festa que teve. Chegaram lá bêbado. Aí precisava acender as lâmpadas do altar de incenso e do castiçal. Porque Deus já havia dado uma ordem em Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não havia fogo no altar de sacrifício que não havia sido vindo do céu. Porque quem acendeu o fogo do altar não foi Arão nem Moisés. Quem acendeu o fogo do altar foi o próprio Deus. Porque no dia que o tabernáculo foi inaugurado, desceu o fogo do céu e acendeu o fogo do altar do sacrifício. Então aquele fogo não era fogo que se pegava na rua, era fogo que havia vindo do céu. Então todos os demais fogos de dentro do tabernáculo tinham que ser acesos pelo fogo do altar, que havia vindo do... Mas os dois filhos de Arão, o nosso pai também de vez em quando dá umas rameladas, não tem problema. Pegaram qualquer fogo, e quando eles acenderam o fogo do altar de incenso, Deus rachou eles no meio. Deus os matou. Sabe por quê? Chegaram com fogo estranho. Não adianta vir com azeite estranho não, meu filho. Aqui. Esse azeite você não compra não. Elas andaram para baixo e para cima, querendo comprar o azeite, mas não acharam. Chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O Talmud, no livro de Beracote, capítulo 4, versículo 9, diz que o casamento era o seguinte: eles estendiam um tapete, era a lei. Eles estendiam o tapete. E aquele tapete ficava estendido ali. Aquele pano, né? Era estendido para que todos os convidados pudessem entrar. A noiva, o noivo, as virgens e os convidados. Então, num determinado momento, o pai do noivo falava, o pai da noiva, que a festa de casamento era geralmente na casa da noiva, porque o pai da noiva é que oferecia o casamento, a festa. Então, o pai da noiva, num determinado momento, olhava para a festa, todo mundo aqui, tá, então, recolhe o tapete. Quando ele recolhia o tapete, ninguém mais podia entrar. Se entrasse, era colocado para fora. Se chegasse lá um bicão, vou entrar na festa, mas já recolheram o tapete. Eu vou entrar mesmo assim. Entrava e era jogado para fora. Quando Jesus fala, e quando elas chegaram, a porta estava fechada, eles entendiam do que ele estava falando. Não tem como entrar. Cutuca o teu irmão. Fala para ele, você fica andando por aí,
atrás de mimimi, atrás de conversa mole, atrás de profecia furada, atrás de mistério, a porta vai fechar. E você vai ficar para fora. Sabe onde os crentes estão buscando o azeite? No profeta ali da esquina. Ali no outro, no rememé, do tititi, do plá plá plá. Ó, tem um profeta ali, vai lá. Aí fica profetizando, falando besteira. E você está lá perdendo seu tempo, porque o noivo está chegando e você está atrás de conversa fiada, de conversa de balacobaco, meu filho. Ei, Jesus está voltando e a porta vai fechar. É como a arca de Noé. Tendo todos os animais entrado na arca, Deus fechou a arca e selou ela por fora. Por que Deus por fora? Para impedir de Noé abrir ela por dentro. Deus fechou a porta e Noé ficou impedido de abrir a arca de novo. Noé não podia abrir nem para os parentes dele. Senhor, Senhor, disseram elas, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Você já foi a alguma festa? Chegou na porta lá, ninguém te conhecia? Aí você mandou chamar o parente do noivo? Porque os jovens aqui não sabem o que é isso não, viu, Ira? Nosso tempo não tinha muito disso, né? Eu sou amigo do noivo. Aí então eu chamo o noivo lá. E quando o noivo chegar, nós, ó, perna, porque ia dar mentira. Cansei de furar a festa assim. Né? Os meninos não sabem nem o que é isso mais. Não sabe. Manja não. Eu tinha carteirinha da Associação dos Bicões. Eu era um bicão cadastrado. Chega na festa de bico lá. Chama o pai da noiva. Conhece? Não conhece. Então não vai entrar. A pergunta que o Espírito Santo faz para você hoje. O pai da noiva te conhece? Ei! O noivo te conhece? Ou você vai ficar para fora? Não te conheço. Você já pensou nisso? Você vem na igreja todo domingo. Diz que é crente, ora em línguas. Lê a Bíblia. Faz devocional. Posta textinho com fotografia. Em tudo quanto é grupo do WhatsApp que você participa. Manda aquelas mensagenzinhas de corrente, tenha fé. Em 500 grupos de WhatsApp você participa e manda mensagenzinha para todo mundo. Mas no grupo principal, que é o grupo do céu, você não é conhecido. Adiantou alguma coisa? Adiantou? Talvez a pessoa para quem você mandou a mensagem entrou na festa e você não. Sabe por que você não entra? Porque você está preocupado com as coisas aqui dessa terra. Você está preocupado em agradar pessoas. Você está preocupado em agradar o teu ego. Você está preocupado em agradar você. Você não quer perdoar ninguém. Você não quer liberar perdão para ninguém. Você não quer nem sequer ligar para essa pessoa. E depois vem pagar de virgem aqui com a lamparina na mão. Eu não posso te julgar, mas o Senhor que está no céu está vendo você. Ele está te vendo e está vendo que você está vindo aqui, sabe, todo domingo, perdeu o seu tempo.
Porque você não vem aqui com o coração aberto, nem com o coração sincero, e nem querendo mudança. Você vem aqui não sei porquê. Ei, mas Deus está chamando a sua atenção nessa noite. A porta vai fechar, e você vai ficar para fora. E Ele vai dizer para você: eu não te conheço. Quão difícil será ouvir isso? Não te conheço. Amarre ele e jogue as trevas exteriores, aonde há choro e ranger de dente. Conta com o teu irmão. Fala para ele: lá no céu, alguém te conhece? E não vem com essa conversinha não, viu, irmão? Ah, porque eu entreguei minha vida para Jesus. Aleluia. Para com essa conversa de doido aí. Entregar a vida para Jesus é uma coisa, ir para o céu é outra. Ele diz que sem santificação ninguém verá Deus. Mas o ladrão da cruz, apóstolo, o ladrão da cruz, ele se arrependeu de todo o coração dele naquele momento. Diz: mestre, Senhor, se lembra-te de mim. Se tiver uma chancinha para mim, por favor, me dá a oportunidade. E é aqui que eu quero falar para você. As misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Você quer ir para o céu? Sim ou não? Com o que você anda preocupado? Será que Deus conhece você? Será que você é conhecido lá no céu? Ou você é crente só para os outros verem? Você é crente de Facebook, né? Descobri. Crente de Facebook. Cadê meu celular? Presta o celular para mim. Presta. Sabe como? Crente de Facebook, pastor William? Chega na frente do espelho. Partiu igreja. Eu quero ver quando partiu o céu. Não vai dar tempo de fazer selfie não, meu filho. Eis que vem sem demora, diz o Cordeiro. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Não vai dar tempo de fazer selfie não, ó. Partiu o céu, viu, gente? Não. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão na noite, num abrir e fechar de olhos. Ele virá e tomará a sua igreja para que ela esteja com ele eternamente, pelos séculos dos séculos. Partiu o céu. Jesus, dá tempo de eu postar no Instagram essa fotinha? Dá tempo não, meu filho. Então hoje, a reflexão que Deus quer que você faça é: você está pronto? Você está com a sua lamparina acesa? E tem azeite de reserva? Ou você nem com a lamparina acesa está? Nem com a lamparina acesa, está lá uma chaminha se apagando.